Meus amores, chegamos na nossa última aula de quarta-feira e a aula agora é História. Página 81, não esqueçam da data de hoje, 28/10/2020, mãos à obra. Vamos fazer algumas atividades referente à unidade 9, que nós estamos vendo a escola de ontem e a escola de hoje. Identifique e escreva a seguir a função dos materiais escolares do passado. Então tem a caneta tinteiro, a goma arábica e mata-borrão. Então vamos lá na página 78 e 79, que a gente viu um pouquinho sobre esses materiais. Então, ó, o mata-borrão. Muitas vezes, ao molhar a caneta na tinta, caíam pingos no papel. Isso era um problema, pois borrava o papel e fazia muita sujeira. Então, era preciso usar o mata-borrão, pressionado sobre a tinta derramada. Então, pingava tinta no papel, pressionava o mata-borrão. Dessa forma, ele secava a tinta e diminuía a mancha no papel. Aqui nós temos assim, ó, quando os alunos precisavam fazer uma atividade de colagem, eles usavam uma cola chamada goma arábica. Olha aqui, hoje a gente usa cola branca, né? Já para apontar os lápis, né, os alunos usavam apontador lápis de mesa, apontador de lápis de mesa. Ele era de uso coletivo, não era individual igual vocês que tem cada um no seu estojo. Ele ficava geralmente na mesa do professor e os alunos tinham que se levantaria até a mesa do professor para apontar o lápis. Olha que interessante, voltando na página 81. Então, vamos agora responder. Então, qual que era a função da caneta tinteiro? Então, vamos lá. Escrever, a função dela era escrever, correto? E da goma arábica? Colar papéis. Colar papéis. Correto? Deixa eu só descer aqui, senão o acento ele some. Ok, colar papéis. E o mata-borrão? Qual que era a função dele, então? Os alunos podem identificar... secar a tinta para diminuir a mancha no papel. Desculpa, eu tô lendo aqui de baixo. Então, qual que era a função do mata-borrão? Era secar a tinta... Peraí. Secar a tinta para não manchar o papel. Correto? Essa era a função, então, do mata-borrão. Na verdade, acabava diminuindo, mas acho que acabava manchando um pouquinho, né? Deixa eu descer que tem o acento aqui, ó, o tio, né? Secar a tinta para não manchar o papel. 2. Observe as paredes da sua sala de aula. Quais materiais estão expostos nelas? Não estamos na sala de aula agora, né, turminha? Mas vocês lembram? Nós tínhamos lá o alfabeto, nós tínhamos os números, nós tínhamos o calendário. Você lembra de mais alguma coisa que estava exposto lá? Se você lembrar, você pode acrescentar. Vou deixar até sem vírgula. Ó, nós tínhamos o alfabeto, tínhamos números, tínhamos calendário. Tínhamos as regras. As regras de convivência. As regras de convivência. O que mais você lembra? Se você lembrar de mais alguma coisa que tínhamos lá exposto na nossa sala, lembra que tínhamos o alfabeto em letra cursiva, letra palito. O que mais? O alfabeto na língua de sinais, né, em libras. Os números, calendário. As regras de convivência. Vou parar por aqui, se você lembrar, você pode acrescentar, combinado? Lá, ele tampou, peraí, o acento dos números, ó, vou descer e vou arrumar aqui, ó. Alfabeto, os números, calendário, as regras de convivência.
3. Observe a imagem a seguir. Estão vendo essa imagem? O que os alunos estão fazendo aqui, nessa imagem? O que vocês acham? O que você deduz aqui? Eles estão em que ordem, em que sentido? Eles estão em fila. Ó, vocês conseguem observar, ó? Na nossa sala nós também não fazemos, na nossa escola, né? Os alunos estão em fila, correto. Deixa eu só descer um pouquinho. Os alunos estão em fila. Existe esse tipo de organização na sua escola? Sim, existe. Antes da gente entrar para a sala de aula, vocês faziam uma fila lá no pátio. Estão lembrados? Página 83, caso tenha assinalado sim na letra B, que é aqui, responda: para que serve esse tipo de organização? Para que serve esse tipo de organização? Para não ter bagunça, você vai responder aqui, é uma resposta pessoal. Para não ter bagunça, lá na entrada do pátio, servia para o quê? Separar as turmas, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, o que mais? Para não ter problema, assim, perigo de se machucarem, se entrava tudo de uma vez, sem organização, podiam até se machucar na hora da entrada. Então, para você, né? Para que serve esse tipo de organização, que é a fila? Você vai responder aqui. A seguir, podemos ver a imagem de um material escolar que era usado antigamente. Dentre os materiais que são usados hoje, identifique aquele que substituiu o material escolar antigo. Então, o que nós estamos vendo aqui? A cola de antigamente, a goma arábica que chamava, né? Ela não deixa de ser a cola. E o que substituiu ela então hoje? Qual é a imagem aqui? Foi a tesoura? Foi esse tubo de cola ou a caneta que substituiu? O material escolar antigo que foi substituído, que é a cola, que é a goma, foi aqui, ó. A cola branca, que hoje vocês usam a cola branca, correto? Conheça o pintor, não sei a pronúncia correta do nome dele, crianças. Então, ó, Henri Jules ou Jules Jean Geoffroy. Me perdoem a pronúncia, correto? O quadro a seguir tem mais de 120 anos e representa uma sala de aula em Paris, na França. Ele foi pintado por um artista chamado Henri, e aqui está o sobrenome dele, que nasceu na França no ano de 1850. Em suas obras, ele gostava de retratar situações cotidianas da vida das pessoas, como crianças nas escolas e famílias em seu ambiente doméstico. Aqui está o quadro pintado por ele. Olha que perfeição, que lindo, né? O que você consegue observar nessa pintura? São crianças em uma sala de aula. O que significa a palavra doméstico? É um ambiente ou espaço que é da família, como a casa de uma pessoa. Ok? 5. Compare a sala de aula do quadro de Henri, essa daqui, com a sua. Preencha os quadros a seguir com as semelhanças e as diferenças que você pôde observar. Então, vamos lá. O que você pode observar aí de semelhante com a nossa? Tem carteiras. Aqui também eu vou deixar com uma resposta pessoal, ó. Tem carteiras? Sim. O que é diferente? Então, por exemplo, a diferença é que aqui não é uma carteira individual. Hoje nós temos carteiras individuais, cada um com a sua. Qual outra diferença? Eles estão de uniforme aqui? E aí? É semelhante, alguns parece que estão vestidos iguais, mas não são todos, ó. Qual que é a outra semelhança? Tem uma professora presente.
crianças na sala de aula, é uma semelhança. E a diferença? Que ao invés de ser carteiras, essa aqui são mesas coletivas, né? Nós temos as carteiras individuais. Vou deixar aqui também para vocês imaginarem. Fechem os olhos e imaginem lá na nossa sala de aula agora. E compare aqui com a imagem do quadro de Henry. Ok? O que eu aprendi nessa unidade? A escola sempre foi importante para a educação das crianças no passado e no presente, sempre. Uma das principais atividades das aulas de educação física no passado era a ginástica. Atualmente, na escola, é possível vivenciar diferentes jogos e brincadeiras tradicionais. Antigamente, os materiais escolares mais usados eram a caneta tinteiro, o mata-borrão, o apontador de mesa e a coma arábica. Observe as roupas usadas pelos alunos nessa aula de educação física que aconteceu há muito tempo. Você consegue observar? Agora vamos lá. Converse com seus colegas e responda. Se esses alunos fossem fazer atividades que você faz atualmente nas suas aulas de educação física, essas roupas seriam adequadas? Será que eles conseguiriam correr, pular, saltar ou sentar no chão? Será? Vou até aumentar aqui um pouquinho. As meninas de vestido, será que iriam conseguir correr, pular, saltar? Como são as roupas que você usa nas suas aulas de educação física? Faça um desenho que represente essa vestimenta, que é essa roupa. Primeiro tem um item que é obrigatório na aula de educação física. É o tênis. E você faz do quê? Você, menina, de saia? Não, tem uma bermuda, um short da escola ou calça, e os meninos também, mas o item obrigatório é o tênis. Então você agora vai fazer um desenho representando você que vestido fazendo aula de educação física, ok? Terminamos aqui essa unidade. Até a nossa próxima aula, crianças. Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.